Boa noite. A gente vai iniciar o tema 2 hoje do módulo 4, programa 1, MEP, né? Mediunidade, Estudo e Prática. Esse é um livro da Federação Espírita destinado ao estudo da mediunidade. Na última aula, a gente falou sobre o tema 1, que foi a desencarnação, né? Falamos sobre a separação da alma do corpo, os mecanismos da desencarnação, a transição para o mundo espiritual. Trouxe até um slide, né, onde a gente falou sobre os 4 tipos de desligamento. E hoje a gente vai falar sobre o tema 2, que é os espíritos errantes, né? Essa é a segunda aula do módulo 4, né, o tema 2. Tem mais 3 aulas e aí a gente finaliza o programa 1. Depois que esse programa finalizar, a gente vai iniciar ele de novo, tá? Antes de introduzir ao tema aqui dessa noite, a gente viu sobre desencarnação, que é o processo de desligamento, né, da alma do corpo, e hoje a gente vai falar dos espíritos errantes. Alguém sabe o que significa um espírito errante? Já ouviram falar sobre erraticidade na doutrina espírita? Certo. Qual o significado de errante? Segundo a doutrina kardecista, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec cunhou a expressão espírito errantes, que em francês, errante significa aquele que vagueia, aquele que caminha, ou seja, muitas vezes aquele que não sabe uma direção, aquele que está partindo de um ponto conhecido para outro ponto desconhecido e não sabe aonde quer chegar. Lógico, todo mundo aqui tem uma casa, que quando saímos daqui a gente sabe que temos um destino. Os espíritos que desencarnam, eles desconhecem esse destino. É por isso que a doutrina espírita chama-se de espíritos errantes. Não que eles são errantes, no caso que eles falharam, né? Porque não é o termo apropriado, mas aqueles que caminham sem saber para onde. Porque todos nós, quando desencarnarmos, não sabemos ainda para onde vamos, né? Como eu já tenho falado algumas vezes, a doutrina cristã diz que há 2 lugares, né? O céu, que é o paraíso, ou o inferno, que seria o lugar de punição. Mas, para a doutrina espírita, céu e inferno não existem, porque são estados de consciência de todos nós seres humanos, né? Então, dessa forma, se nós quisermos alcançar o céu, né, depende do nosso estado de consciência. Então, desencarnou o ser encarnado, ele vai para um lugar mais apropriado à sua consciência, aquele que está de acordo com a sua vibração mental. Na língua portuguesa, o termo errante tem significados diferentes. Por exemplo, pessoa nômade ou que não tem residência fixa. O que a gente aprende disso? Que o espírito, após desencarnar, ele vagueia para o mundo espiritual. Ele não tem ainda uma residência fixa e ele precisa se encontrar. Vimos sobre o processo de desencarnação, que é um processo muito complexo, né, que inclusive amparadores ajudam a passagem desse espírito para o mundo espiritual. E lá vemos que existe um desprendimento lento. Então, alguns espíritos mais materializados têm por sua natureza a atmosfera terrena. Então, eles continuam aqui até entrar num estado mais elevado e partir para outro lugar. E para onde vai esse espírito, né, que desencarnou? Será que é um lugar como o nosso aqui, que tem paredes, que tem ministérios, né, que tem pessoas próximas, tem comércio, né? Segundo a doutrina do Hermes Trismegisto, já ouviram falar sobre Hermes, né? As 7 leis herméticas. Quando ele fala do plano espiritual, ele fala que, pela lei da correspondência, o plano espiritual é parecido com o plano físico. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que lá tem residência, que lá tem estruturas, tem pessoas, embora mais sutilizadas, mas a Terra é um espelho do plano espiritual, da qual nós não vemos, mas de acordo com o desencarne, o espírito se eleva a uma frequência diferenciada e ele passa a pertencer ao plano dos espíritos, que a doutrina chama de erraticidade. Para o espiritismo,
serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações até que atinja o estado de ser espiritual e evoluído, característico do espírito puro. Ou seja, erraticidade ou espírito errante é o espírito que ainda, segundo a doutrina, não chegou no estado de espírito puro. Então, é necessário que esse espírito errante passe pela reencarnação até o aperfeiçoamento, certo? Para onde vai o espírito após a morte do corpo físico? Bom, se não existe céu ou inferno, alto e baixo, segundo a doutrina da localização dos espíritos, há de ver que ele vai para algum lugar no espaço ou no tempo, não sabemos, onde lá entre em sintonia com outros espíritos, né? E o processo se dá aos poucos. O que a gente vai ver aqui? Após a morte do corpo físico, que é o nosso paletó de carne aqui, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e a se preparar para a nova reencarnação. Ou seja, desencarnou, nenhum espírito entra em ócio. Ele continua em atividade, em evolução, e ele encontra outros espíritos afins que estão no plano espiritual. Inicia-se então uma nova fase da vida em outro plano vibratório. Nós estamos num plano vibratório, né? Nós estamos na matéria, que é um plano mais físico, mais forte, né? Mas se a gente perceber a eletricidade, né? Os gases, como são mais sutis, eles têm uma vibração diferente, né? E o desencarne nada mais é do que a mudança de uma faixa vibratória. Então, nós vibramos agora na matéria, ao desencarnarmos, a nossa vibração vai se sutilizar e nós, através do nosso pensamento, da nossa consciência, nós vamos ser levados a outras faixas de experiência. Então, há uma transição entre mundos. A morte não é o fim e a morte é uma passagem para outro plano espiritual. O perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que, sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. Veja bem essas duas palavras aqui, plásticas e sutis. O que significa isso? Nós, enquanto encarnados, como espíritos encarnados, nós temos a limitação do nosso corpo. De modo que, para nós deslocarmos de um lugar a outro, a gente precisa caminhar, entrar dentro de um carro, numa moto, coisa do tipo. E o nosso pensamento, ele precisa, para ele ser concretizado na matéria, ele tem que ser idealizado e feito algo para que se produza aquilo. Igual um engenheiro, antes de iniciar a construção de uma casa, ele elabora a planta baixa, faz toda a estrutura do terreno, coloca em execução aquela ideia e a ideia se consolida no mundo físico, seja num prédio, numa casa ou em qualquer tipo de estrutura. No plano espiritual, por ele ser plástico, ou seja, existir essa elasticidade, que é um plano, chama-se de plano astral, ali existe um tipo de matéria chamado fluido cósmico universal, que dados a propriedade da inteligência, do pensamento, esse fluido ele pode se plasmar na forma do pensamento, ou seja, o espírito é capaz de construir estruturas físicas, por mais que seja sutil, a palavra diz sutil, ainda há um pouco de matéria, porque o perispírito, ele ainda é matéria, é uma matéria, lógico, que no estado mais quintessenciado, né, no estado mais sutil, ele ainda é formador de matéria espiritual. Ou seja, pensou no plano espiritual, aquilo se materializa, né? O universo, de acordo com os últimos estudos sobre a mecânica quântica, quando eles faziam um experimento para entender se o átomo era uma vibração, ou o átomo era um elemento físico, ou era uma onda, eles viram que em momentos ele se comportava como uma onda e às vezes como matéria. Dependia de quem observava o fenômeno. Então, no universo, o pensamento é a causa de todas as coisas. Ele é a criação de tudo. Então, a força do pensamento no plano espiritual, ele molda muitas coisas que nós sabemos até que os espíritos plasmam objetos, né, instrumentos,
faz esse tipo de plasmagem. Então, aquele espírito que desencarnou, ele vai para o plano espiritual. Com a evolução dele no plano espiritual, ele vai aprender instintivamente ou não, né? Aquilo já está nele, como se movimentar, como falar, como se transportar. Até as próprias vestes do espírito podem ser plasmadas por eles. E há de ver que também o espírito, quando desencarna, eles trazem consigo, muitas vezes, as roupagens de outra vida. Ou seja, um soldado que desencarnou na guerra, muitas vezes ele pode aparecer para os videntes vestido ainda de uniforme, os médicos conforme vestiam, e isso tudo é plasmado através do mental daquele espírito, daquela entidade. E aí, como se classificam os espíritos em relação ao estado em que se encontram? Qual é o estado que eles se encontram? É o estado da erraticidade. As coisas lá comportam de uma maneira um tanto quanto diferente. É um mundo mais sutil, mas existem leis no plano espiritual. No tocante a qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Vou dar um exemplo. Segundo a doutrina cristã, né, os salvos em Cristo, né, eles vão para o céu. Então, quem morre como um cristão, ele vai encontrar o quê? Um céu cristão. Ele vai se encontrar com a egrégora daquela forma de pensamento que está ali. Quem morre budista vai encontrar um céu nirvânico, né? O paranirvana, como diz a teosofia. Nós, umbandistas, vamos encontrar a similaridade do nosso pensamento, vamos encontrar Aruanda, né? Vamos encontrar os espíritos que estão naquela egrégora ou naquela faixa vibracional. Mas os cristãos acreditam que, sei lá, ainda o céu não vai chegar depois do retorno de Cristo, e será preparada uma nova cidade chamada Jerusalém, que a Bíblia diz que existe uma cidade chamada Jerusalém, como a doutrina espírita diz que existe uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Esses espíritos vão de encontro a essas cidades, essas projeções mentais, a esses grupos de espíritos, porque o pensamento, ele forma egrégoras. Não é uma ilusão. Cada religião encontra no mundo espiritual a egrégora a que pertence ao seu pensamento. E os espíritos de baixa ordem, de baixa vibração, eles vão encontrar... Oi? O exemplo, né? A Carol falou sobre os homens bombas. O que eles vão encontrar? Eles vão encontrar um mundo jihádico, né? Onde tudo é pela guerra, pela fé, tudo vale pela fé, né? Eles vão encontrar similaridade conforme eles desencarnaram. Então, cada um encontra do outro lado o que compõe a sua carga psíquica, o que compõe a sua mente. Exatamente. Aquilo se plasma no plano espiritual, aquilo acontece. A força do universo, já diz o Antigo Testamento, que o universo foi feito pela palavra de Deus, pela vontade, sua consciência. Tudo no universo existe através de duas coisas, consciência e matéria. Para o Espiritismo, primeiro é a tríade, Deus, Espírito e matéria. Bom, qual o estado de consciência que o ateu vai alcançar? Eles podem estar absortos no seu próprio pensamento. Por exemplo, vamos pegar aí o desencarne mais recente de um cientista famoso, Stephen Hawking, né? Vocês já ouviram falar dele? Estudou os buracos negros, a formação do universo. Tem um livro muito interessante chamado O Universo, uma Casca de Nós. Então, ele conseguiu desvendar a mecânica do universo pelo poder do pensamento, através de cálculos matemáticos. Então, as pessoas que têm uma mente mais cartesiana, mais dada às ciências, elas continuam em atividade no plano espiritual, embora muitas delas não saibam que ainda estão desencarnadas. Então, esse desencarne, ele é aos poucos processado pelo Espírito pela ajuda dos mentores. Tudo depende do nosso grau de consciência. O cristão vai achar que vai encontrar as bem-aventuranças e de fato ele vai encontrar. Os budistas, o nirvana, que tudo no mundo espiritual chama-se Maya, plano da ilusão. A consciência ela é capaz de desvendar o véu que cobre essa ilusão. Então, até eles entenderem que, independente do plano que eles forem, aquilo
é uma formação da consciência, não existe como substância, mas sim como mente pensante, leva-se um tempo. Os ateus, principalmente quando desencarnam, eles continuam em atividade, inclusive acreditando estarem vivos ainda. Até que tomam condições da sua situação, eles entendem que ali houve uma passagem, né? Inclusive na doutrina espírita, tem alguns cientistas, como Fenelon, Laplace, que falam um pouco mais, discorre, né? No Evangelho ele fala que eles passaram por um processo de reconhecimento. Como é a natureza do plano espiritual? Como é que vocês imaginam o plano espiritual? Vamos supor que o espírito desencarne, para onde ele vai? Vamos supor que ele vai para um lugar muito feliz. O que vocês acreditam que eu vou ter nesse lugar? Será que eles se alimentam? Será que eles andam como nós? Se eles falam? Se eles têm vestes? Se eles estudam? Né? A Terra é um lugar inferior aos planos, né, que Deus criou. Na criação de Deus existem vários planos. Então, se a gente fala assim, Marte é habitado de forma visível, na nossa faixa que o olho é capaz de captar, nós não podemos dizer que ali existem seres, mas todo astro que existe no universo, ele é habitado por algum espírito, por criaturas de Deus. Então, todo lugar é habitado e os espíritos estão por todas as partes do universo. Né? Então, como é esses mundos lá, do outro lado? A natureza do plano espiritual reflete as emissões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes ao do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria encontra-se em outra dimensão vibratória. Aqui, as coisas são mais densas. Conforme se sutiliza, isso é até uma lei, né, da física. Quanto mais, por exemplo, aqueles foguetes que vão até o espaço, quanto mais eles sobem, mais a pressão atmosférica diminui e eles tendem a alcançar o espaço, né, onde não tem gravidade. Né? O som não se propaga, é uma outra atmosfera, é uma mudança de ambiente. Aqui também, se a gente entra no mar, as coisas são mais densas, mais pesadas. Conforme desce ao fundo do oceano, a pressão aumenta e as coisas alcançam velocidade. Então, um exemplo que temos aqui no mundo físico é tudo que parece ascender fica mais leve, e tudo que parece descender fica mais pesado, né? É uma lei que está em todo o universo, que é a lei da, como se diz, da correspondência, né? Então, tudo que existe aqui existe no plano espiritual. Não da mesma forma, mas de uma maneira mais sutil. Será que lá tem cadeira? Lá tem cadeira. Lá tem computador? Tem computador até mais modernos que o nosso, né? A gente sabe nos atendimentos que ocorrem de cura espiritual, ou no terreiro também, que as entidades trazem equipamentos e mecanismos de uma ciência desconhecida, que nós não temos aqui na Terra. Existem até ufólogos que pesquisam muito sobre esse tema, né, discos voadores, objetos não identificados. Algumas coisas já foram encontradas de tecnologia que não pertence a esse plano, ou materiais que não pertencem a esse plano, com uma tecnologia muito superior daqueles habitantes. Então, cada globo tem um tipo de consciência, aquela consciência tem os seus mecanismos, as suas inteligências. No plano espiritual não é diferente. Então tem computador, tem cadeira, tem mesa, tem pessoas que se assimilam pelo padrão mental. E tudo ali é diferente. A planta ela tem uma formação diferente, os animais é diferente, né? São mais sutilizados. Plantas e animais domésticos, pela inteligência humana, durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, a fim dos quais regressem aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva. Ou seja, não é só o ser desencarnado, o ser humano da ronda terrestre material, que alcança a evolução, não. Plantas, animais, até o próprio planeta passa por um estágio evolutivo. O planeta Terra, para sustentar a consciência humana que aqui chegou, ele tem uma vibração e um padrão específico. Quem vai para outro planeta recebe as impressões de lá. E os espíritos, quando se transportam para outros planetas, eles se revestem da matéria ou das propriedades daquele globo. Ou seja, quando um preto velho vem no terreiro, de que forma ele vem? Na forma incorporada, mas ele traz as vestimentas de uma outra vida. Por isso que ele vem curvado, o caboclo vem naquela vestimenta, né, de caboclo, vem bradando. Né? Cada entidade que aqui se manifesta,
vêm com as roupagens de uma outra encarnação, a última encarnação. Por isso que são guias espirituais. Eles precisam se densificar para entrar em contato com a faixa vibratória dos seres humanos. Isso também entra aquela coisa, o Exu quando vem precisa de charuto, precisa de bebida, pombagira também, porque são elementos que densificam a consciência plasmada daquela entidade para ela poder trabalhar aqui. Eles bebem porque é um instrumento de trabalho, eles precisam entrar em sintonia com a forma mais densa, por isso que eles utilizam os elementos apropriados do nosso plano. Como os espíritos se locomovem no plano espiritual? O que vocês acham? Pelo pensamento. Como nós nos locomovemos? Andando, né? O mais rápido é o avião, né? Certo. Mas começa também no pensamento, só que como encarnados nós precisamos para ver os olhos, para ouvir do sistema auditivo. Já no desencarnado não necessita, né? É somente no pensamento, inclusive a fala, né? Você acha que todos, assim, vou dar um exemplo prático, né? A gente também se locomove em pensamento. Sim. Encarnado. Quando você, e olha uma coisa interessante, que nós quebramos a barreira do espaço-tempo, porque quando a gente pensa no passado, às vezes o pensamento é tão profundo que a gente vê aquilo na nossa frente. A gente rememora aquela coisa. Quando a gente pensa no futuro, que ainda é incerto, você está criando uma realidade que não existe, mas o poder da fé pode fazer aquilo se manifestar. Quantas vezes nós queremos coisas que ainda não existem, o nosso pensamento molda isso e depois acontece exatamente, nossa, aquilo aconteceu do jeitinho que eu pensei, aquilo surgiu. É a força criadora. Para os espíritos não existe aquele negócio de passado, presente e futuro. O plano espiritual, ele é atemporal. Então, um espírito que desencarna, que tem a propriedade de se transportar através do pensamento, ele pode voltar no passado ou até mesmo ir para o futuro. Lógico que nem todos os espíritos têm essa capacidade, né, de fazer isso. Então, alguns espíritos mais elevados conseguem ir no passado. Mas o passado não existe para nós mais, como o amanhã também não existe. E nós vivemos no presente. O mundo físico, ele segue a ordem cronológica. A gente sabe que amanhã vai chegar, porque está à noite. Mas é uma sucessão de etapas até que chegue amanhã. No mundo espiritual não é assim, porque os espíritos não enxergam pela linha tênue do pensamento. Existe uma formação de encadeamentos, ou seja, eles podem enxergar todas as possibilidades futuras e por uma possibilidade que tem uma ocorrência maior de que aquilo aconteça, né? Eles seguem, é como se fosse uma probabilidade estatística. Nós, quando olhamos para o céu, a gente vê, vai chover, e logo chove. Os espíritos, através de análise estatística de coisas e encadeamentos no universo quântico, eles podem dizer, olha, isso vai acontecer. É por isso que os espíritos têm o dom de prever o futuro, os acontecimentos que vêm mais adiante, né? Como os profetas o tinham, porque eles anteveem, né, aquilo que vai acontecer. Existem dois movimentos do pensamento. A retrocognição, quando o espírito é capaz de voltar a memórias passadas, e a pré-cognição, quando ele é capaz de avançar. Então, o pensamento é a força de locomoção. Mas nem todos os espíritos têm a capacidade de se movimentar pelo pensamento. Alguns mesmos vão precisar volitar. O que é volitar? Seria flutuar, né? Seria vencer a matéria, voar, né? Coisas do tipo. Mas outros espíritos de ordem mais superior, pela força do pensamento, ele pode vencer as distâncias em questão de segundos, na velocidade da luz, né? Isso depende do grau de materialidade daquele espírito ou daquela consciência. Então, os espíritos mais materializados utilizam normalmente as pernas e os pés. Ou seja, desencarnou recente, ainda está fazendo o desenlace da matéria. Muitos vídeos, né, até capturam esses espíritos, porque eles estão numa faixa vibratória mais densa. Então, eles podem ser percebidos pela clarividência ou pela vidência. Clarividência é aqui dentro da cabeça, vidência é nos olhos. Então, se o espírito se torna material, foram os olhos que viu, mas nem todas as pessoas têm a capacidade de perceber aquilo. Então, eles aparecem muitas vezes andando na rua, caminhando, às vezes em casas, às vezes alguns acompanham o próprio velório, eles precisam se locomover, porque a matéria ainda está densa. Outros espíritos não, eles já têm o dom de volitar.
Os demais se locomovem através da volitação do corpo perispiritual, voando mesmo. Não existe barreira para os espíritos, eles atravessam parede, fogo, água, né, dimensões do espaço, não tem nada que detenha o perispírito. Quando a gente fala de espírito, a gente está falando de uma coisa que não tem a matéria, porque espírito na doutrina significa consciência. Perispírito é a roupagem, o corpo perispiritual. É uma matéria mais sutil e ela tem várias capacidades, inclusive de se locomover. Em algumas cidades da espiritualidade, volitar tem o mesmo significado de esvoaçar, né? Locomover-se acima do solo sem auxílio de instrumentos ou de veículos. Em algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam veículos que os transportam de um local para outro, mesmo que possam volitar, ou seja, tem ônibus do outro lado. Tem ônibus, tem avião, tem veículos especiais para aqueles espíritos que não dominam a volitação. Alguém já sonhou que estava voando? Vocês já sonharam isso, que estava voando? A sensação não é maravilhosa de liberdade? Como ocorre a comunicação entre os espíritos desencarnados? Alguém sabe essa? Dá um pouquinho de água para mim. Pelo pensamento. Tem uma palavra que é estudada sobre a transmissão do pensamento. Alguém sabe ela? A telepatia, né? Telepatia é enviar uma onda. O pensamento é uma onda, né? Ele irradia. Então, a telepatia nada mais é do que transmitir uma ideia, um pensamento à distância. Isso acontece muito com os artistas, né? Eles intuem as coisas, eles captam, às vezes, imagens que aparecem na cabeça deles, retratam em tela, eles captam aquilo pelo processo da telepatia, né? Ou às vezes da clarividência, a maioria deles tem clarividência também. E ali, eles se conversam com o plano espiritual. Nós todos conversamos com o plano espiritual, encarnados ou não. A telepatia, quantos mais os laços consanguíneos, os laços da matéria são mais fortes, mais a força telepática existe. Você vê duas pessoas que são gêmeas, né, a vida inteira, parece que uma está ligada à outra porque sente aquilo, a mãe com o filho, e a gente tem vários exemplos, né, sobre essa forma de transmissão de pensamento. Mas não só pela telepatia, mas os espíritos se comunicam também através das palavras, né? Depende do grau de evolução de cada um deles. Então, os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática, projetando as próprias imagens mentais. O que é isso? Um espírito quer falar com o outro telepaticamente. Então, ele vai falar sobre a vida dele já está decodificada no perispírito, às vezes não precisa nem falar. O espírito já está enxergando aquilo que está na vida dele. Então, tudo é claro e patente na espiritualidade. Nada pode ser escondido. Nenhum pensamento pode ser oculto, né? Então, os espíritos, eles não podem esconder nada. Aqui a gente consegue dominar isso, né? Mas no plano espiritual, não. Tudo é claro, lúcido e pode ser captado telepaticamente. E tem espíritos que se bloqueiam telepaticamente para não transmitir essas informações. São espíritos que já dominam esse tipo de ciência. Como nós temos as senhas, os códigos, né, que criptografam a informação. No plano espiritual tem espíritos que não conseguem ler mentes de outros espíritos, porque existe um tipo de criptografia que se chama aqui no nosso mundo, mas no plano espiritual, né? Também utiliza a língua articulada, usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico. Ou seja, Terra, plano espiritual, fica numa faixa um pouco acima, né? Tem uma região que é dominada para isso. Ali naquele plano espiritual, os espíritos que estão mais próximos à Terra, eles ainda não são capazes de utilizar a telepatia como meio de comunicação. Então, eles vão falar no seu próprio idioma, né? Então, mas espera aí, a entidade vem no terreiro, é um caboclo, de uma língua esquisitona lá, como é que ele se comunica com a gente? Primeiro, que ele vem aqui, ele utiliza do aparato do médium, todo médium tem um dicionário. Então, se o médium tem um dicionário na língua daqui, o espírito vai transmitir as ideias na língua aqui, é comum a todos nós, entendeu? Então, é assim que os espíritos se comunicam. Os espíritos de mediana evolução não se desvinculam dos ditames linguísticos de imediatos
caracterizavam o idioma da pátria da última encarnação. Ou seja, os vícios de linguagem, as expressões, continuam sendo usuais, né? Naquele livro, Parnasmo de Além-Túmulo, do Chico Xavier, onde vários espíritos vieram contar em forma de poema e prosa a sua história, eles traziam a literatura a vigente da época nos escritos, né? Inclusive o Chico não sabia nada do que ele estava escrevendo. Muitas vezes ele terminava de psicografar um poema de Humberto de Campos, ele tinha que consultar o dicionário porque não sabia daquela linguagem. Então, é cheio de voz missê, cheio de coisas de época, porque eles trazem isso dentro do perispírito deles, né? Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental. Então, o todo é mente, o universo é mental, segundo Hermes, né? Deus é a mente universal e tudo está nele e ele está em tudo. Ou seja, a mente de Deus, do Criador, da consciência primeira, ela é capaz de conversar com a planta, com o animal, com o átomo. A inteligência divina ela não se comunica só com seres humanos. Ah, mas como é que uma planta, um animal cria intimidade com Deus, né? Cria uma relação com o divino? Eles precisam rezar? Eles precisam ter um altar em casa para fazer esse tipo de coisa? Nós, seres humanos, não. O nosso mecanismo é outro de comunicação. Mas os animais, eles têm instintivamente uma comunicação com o plano divino, muito superior a todos nós aqui como encarnados, né? Como na ronda humana, assim por dizer. Então as plantas se comunicam com Deus também, com a criação, porque vocês já ouviram falar que os índios falam que na natureza a mãe terra, a terra, as árvores se comunicam uma com as outras através das raízes, os pássaros, eles se entendem, a natureza se comunica com tudo que há, com a água, é por isso que existe uma biosfera, existe uma cadeia alimentar equilibrada. Os pássaros, eles se comunicam com o clima, então eles percebem, quando chega uma tempestade, eles migram de uma região para outra. Então tudo ali está em plena comunicação. Quanto mais sutil a consciência e mais próxima ao plano da natureza divina, mais consciência ele tem do todo. Nós ainda estamos num processo evolutivo diferente dos animais. Nós somos espíritos encarnados, nós temos ainda que adquirir a consciência do todo. Isso é por meio da nossa própria evolução, né? Até a gente entender que comunicar com o outro de uma forma sadia nos traz benefício, inclusão com o próximo, né? Como os filhos de Deus, e isso leva um tempo, mas isso que nos torna um só, porque somos todos filhos de Deus. Na natureza tudo é tranquilo, né? É natural. Os desencarnados se alimentam? O que vocês acham? Tem os alimentos deles lá, mas tem. O Thiago riu. Até se acostumarem, como o Douglas falou. Na medida que eles desencarnam, eles ainda precisam, né, de algum tipo de alimento. Então, os alimentos sutis deles lá, mas tem. Então, assim, quando é feita uma oferenda para orixá, para alguma entidade, a gente coloca comida ali, né? Aí, colocada aquela comida, a gente, nossa, será que, sei lá, quem é que gosta de maçã? O orixá que gosta de maçã? Melão? Oxóssi, né? Então, coloca um melão ali, uma oferenda, o Oxóssi vai vir aqui, vai comer esse melão como se fosse um ser humano. Não. Primeiro que aquilo ali é uma oferenda. Quando você faz uma oferenda, ali existe além da sua devoção, né? Que aquilo para os espíritos se torna um ato devocional, que você deposita ali a sua força do seu pensamento, eles podem retirar daquelas substâncias coisas, não só pelo olfato, pelo paladar, mas ele pode tirar matéria salutar ao seu próprio perispírito. Então, quando faz uma oferenda a algum espírito, ele retira, não aquele padê ou aquela maçã, aquele melão, não. Ele tira, além da força do pensamento, da entrega, ele tira elementos salutar ao seu espírito. Como eles retiram de qualquer coisa. Do fogo, do sol, né? A gente se alimenta do sol também, que é uma matéria maior, vitamina D. Então, existem fontes de alimentos diferentes, não só através do processo alimentar que todos nós conhecemos. Ele tira fonte de alimentação das águas, das plantas,
né, de todo o universo, das estrelas, enfim. Existem várias... Dos pensamentos. Pensamentos também trazem esse tipo de alimento, né? Então, eles desencarnam, vão para o plano espiritual e eles precisam de energia, de matéria em estado quintenciado. Então, eles se enfraquecem. Então, existe uma forma alimentar, não tão grosseira como o plano material, mas existe. Os desencarnados se alimentam, mas de forma diferente do usual do plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriada à ingestão de alimentos mais fluídicos. Mas aí o perispírito tem um estômago, tem um cérebro, tem órgãos situados nele, tem órgãos situados no perispírito. Então, esses órgãos trabalham para essa alimentação. Quando a gente fala de chakra, aqueles centros de força, de vórtices, né? Quando o chakra começa a se desregular, ele não passa mais a receber a energia natural que chega até ele. Então é preciso voltar ao estado, né, de vibração daquele chakra para ele poder receber aquilo. Então existe centros de força em nós, no nosso corpo, né, que o nosso perispírito recebe a ingestão desses alimentos, desses fluidos, né, a gente chama de fluido perispiritual. E os espíritos também recebem da mesma forma que nós seres humanos. Os alimentos são absorvidos por difusão cutânea no perispírito, que por meio de sua extrema porosidade nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticos auridos no reservatório da natureza e no intercâmbio dos raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Ou seja, a absorção deles é bem parecida com a nossa, que a pele também absorve, né? Mas para esses espíritos, tudo é uma irradiação. Então, eles passam a receber essas absorções do plano espiritual. Como os desencarnados se apresentam vestidos? O que vocês acham dessa? Eles podem ser, pelo que eu já vi, eles escolhem uma roupagem. Eles mais se agradam. Eu gostava de mim com 30 anos, então eu escolho a minha roupagem. Exatamente. Então, eles plasmam a forma, né? Tem espírito que domina o dom, a capacidade de plasmar forma diferente, então ele consegue enganar até a gente, né? Então é por isso que Kardec diz aos videntes analisar com profundidade e não se convencer com qualquer espírito, porque eles podem se transfigurar, né, até em anjos de luz, né? Inclusive ele diz ainda que Jesus dizia, né, pelos frutos se conhece a árvore, né? Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, é um critério de análise. Então, a aparência no plano espiritual, ela pode ser falseada. Para quem é vidente, pode ver uma coisa, um anjo, e atrás está um lobo, um lobo em pele de cordeiro. Então, tem o dom da clarividência, muito cuidado com o que vê. Tem que ser trabalhado, observado. A gente não pode acreditar, porque os espíritos têm essa ciência de plasmar o que eles quiserem. Não todos. A maioria vem com as roupagens da última encarnação, mas existem alguns espíritos que podem se plasmar da forma que eles... negativo também, né? Às vezes se apresentam de formas horrendas, na verdade não são nada daquilo, só estão querendo causar uma infecção mesmo. Em geral, os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com trajes que usavam em vida. O vestuário dos espíritos menos evoluídos, atendendo a gosto pessoal, varia de trajes mais simples aos principescos. Há espíritos que se utilizam de vestuários e acessórios específicos de certas profissões. Os espíritos superiores apresentam-se aureolados de luminosidade safira. Suas vestes são brilhantes, vaporosas e resplandecentes. Então, quando se dizia na visão dos anjos, né, eles apareciam com luz, aquela veste resplandecente está dizendo o grau de consciência que aquele espírito tem. E os espíritos menos evoluídos, agora eu quero aparecer como rei. Ele vai aparecer como rei.
Ou um médico trabalhava, ele aparecia com uniforme de médico, um soldado na guerra, com um uniforme de fardamento. Então, isso depende da consciência, depende do conhecimento espiritual, da mecânica do plano em que vive, né? Então, esses trajes são planos. Ah, mas eles podem aparecer nu do outro lado? Pode. Se eles não quiserem plasmar uma roupa, eles vão aparecer nu. Então, isso depende de cada espírito, da consciência de cada um deles. Quem assistiu esse filme? Vai ter o 2. Esse filme é um livro, né, chamado Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz. André Luiz foi um médico que desencarnou e ele passou por um estado progressivo de desmaterialização, de desencarne. Ele foi parar no umbral, né? Todo mundo conhece um pouco da história. É bem detalhado ali, né? Então, o Chico Xavier, ele escreveu o livro pela psicografia de André Luiz, que é esse espírito que passou por essa experiência e chegou a uma colônia espiritual próxima ao Brasil, né? Que chama-se Nosso Lar. Então, o termo colônia espiritual Nosso Lar designa uma colônia espiritual supostamente fundada em meados do século XVI, ou seja, ela foi construída por espíritos. Mas como assim? Construíram um ministério, aqui botaram um muro, uma planta. Ela foi plasmada na forma mental, naquele plano espiritual. E existe. Tudo que o pensamento faz, ele plasma e permanece. Isso também tem um livro que fala sobre isso, sobre formas de pensamento do Leadbeater, que foi um ocultista. Ele dizia que nosso pensamento cria formas permanentes. Então, ele foi fundado em meados do século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil, localizados sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades de Campos e Itaperuna. Ou seja, essa colônia Nosso Lar, ela tem uma localização geográfica e ela foi construída por espíritos encarnados portugueses. Essa colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Na época desse relato, aproximadamente por volta de 1950, Nosso Lar contaria com cerca de 1 milhão de habitantes espirituais, divididos entre várias tarefas, dentro e fora da colônia, designadas pela governadoria em seus 6 ministérios, a saber, regeneração, auxílio, esclarecimento, união, divina, comunicação e elevação. Parece Brasília, né? Os ministérios. Sobe do bem. Sobe do bem, exatamente. Essa cidade espiritual, como também outras, para onde seriam levados os espíritos socorridos, vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre, e contaria com a vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e outros. Dividida em setores de trabalho, lazer residenciais, como qualquer metrópole terrena, a cidade de Nosso Lar apresentaria em sua planta um formato semelhante a uma grande estrela de 6 pontas, ficando a governadoria ao centro, em cada ramificação lateral as áreas destinadas a cada um dos ministérios. Contaria ainda com prontos de socorro espiritual espalhados por vários pontos das regiões do Brasil. A cidade estaria localizada na ionosfera terrestre. Ionosfera é como se fosse vai subindo e vai chegando a uma parte da atmosfera terrestre que só tem gases, né? Próxima acho que isso aqui é depois da camada de ozônio, não sei. Lembrando que a ionosfera é uma das camadas atmosféricas terrestres que possui extensão de 400 quilômetros. Começa a cerca de 50 quilômetros da crosta terrestre e termina aproximadamente 500 acima dela. Dá para ver direito aí? Dá, né? Então, veja ali que ali é o mistério principal, né? Acima dele tem um veículo se locomovendo, né? Que é o aerobus, né? E aqui tem árvores, tá vendo? Isso tudo foi descrito na psicografia que esse espírito desse médico desencarnado André Luiz chegou e informou na psicografia, olha, lá tem isso, tem árvores, então é uma criação cinematográfica, mas uma tentativa de se aproximar ao que foi visto lá no plano espiritual. Então, uma cidade bem construída, a gente vê estruturas, né? Aqui seriam os ministérios, né? A formação da estrela de 6 pontos, a governadoria, esclarecimento. Cada ministério
com um centro e pessoas encarregadas, né? Ali tem prédios, tem casas, né? Tem vias, né, de transporte, e uma luz desce do alto até a governadoria. Será que ela comprou terreno? Rapaz, eu queria comprar um terreno aí. Aqui é uma estrutura, né, do Ministério Principal, a governadoria, as pessoas andando lá, veja como elas estão vestidas, né? Então, as pessoas se deslocam pela cidade, como nós deslocamos aqui no plano físico. Aqui é um local de tratamento, esses espíritos são trazidos do umbral para esse tipo de tratamento. E você vê que o cara está dando um passe, né, no André Luiz, que é o personagem principal do filme. E aí, através do passe dos fluidos, ele é tratado ali dentro. Então, existe um pronto-socorro para preparar aquele espírito para aquela habitação. Aqui, os muros da cidade, existem fortificações? Não é, mas se é uma colônia espiritual protegida por espíritos de alta elevação, por que tem fortificação? Vocês acham que esse tipo de colônia não podem ser invadidos por espíritos de baixa ordem que dominam a ciência espiritual? Pode ser invadido. Da mesma forma que a Rússia invadia a Ucrânia com armamento pesado, com conhecimento, com ataque cibernético, essas colônias elas podem ser invadidas. Então existe uma força de proteção ali energética sobre o local, mas existem espíritos que conseguem até entrar dentro de uma colônia dessa. Lógico que uma colônia dessa é super protegida, tem guardião, por isso que o terreiro tem guardião, porque tem zonas energéticas que podem ser quebradas por esses espíritos. Por isso existe essa organização no plano espiritual, né? Ali os habitantes, né, do nosso lar, todos com as vestes, os trabalhadores da tenda, nosso lar, né? Esperando as almas que ali chegarão após o desencarne, né? Algumas chegam naturalmente pelo desencarne, né? Outras são resgatadas de locais mais densos, né, como umbral, de guerra, exatamente. Veja como tudo ali segue uma harmonia, uma limpeza, é uma coisa mais quintessenciada, né? Mais organizada. Tem fonte, tem uma estrutura ali que parece ser de vidro, né? É bem organizado, não é que nem não depende de órgão governamental para precisar se organizar, né? O dinheiro é bem investido. Você fala isso aqui, eu acho que ele foi colocado aqui na cena, entendeu? Você vê que tem oceanos, né? Tem mares, olha as plantas como elas vibram, elas brilham, né? E a aparência dos seres é mais elevada, né? Não é? Aqui é o veículo que eu falei para vocês, né? O aerobus, que é os que os espíritos entram, eles se deslocam dentro do espaço. É melhor do que um OVNI, eu tenho certeza, né? Porque nada pode derrubar. E aqui a gente termina. Mas o que eu quis trazer para vocês é que existe uma continuidade do espírito após o desencarne, né? E os próximos temas a gente vai falar muito sobre esse tipo de colônia espiritual. A gente podia passar o nosso lá aqui antes de sair. Uma boa, né? Para lembrar. Eu lembro disso. Pode parar a gravação, né? Pode. Então,